Romanos capítulo 3. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença nesse momento. Somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante de Ti, Senhor, fazendo essa transmissão, podendo, Senhor, falar da Tua palavra. Nos ajuda, nos dá graça, nos abençoa nesta noite. Senhor, abre o nosso entendimento, nos capacita, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, crescer no conhecimento de Ti e da Tua palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, nos dando saúde. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, tantas pessoas, Senhor, nos leitos dos hospitais, tantos irmãos e irmãs, Senhor, sofrendo aí por conta dessa pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Entra com a Tua provisão, dá graça, derrama uma unção de cura nessas vidas nessa noite, Senhor. Faz uma grande obra para a glória do Teu nome. Continua provendo também, Senhor, aquilo que os Teus filhos necessitam nesse momento de dificuldade, que não venha faltar o pão na mesa dos Teus filhos. Senhor, abre as janelas dos céus e dá vitória em nome de Jesus. Continua conosco, nos abençoa, assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmã Lília. Paz do Senhor, irmão Zé Carlos. Nós queremos fazer uma leitura hoje na Epístola aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 9. O texto é um pouquinho extenso, mas é necessário que a gente faça essa leitura para entender bem o contexto aqui da palavra, tá bom? Então eu já vou começar aqui lendo Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isto, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém? O texto parece até um tanto quanto complexo, né? Mas se a gente analisar aqui, ele não é tão complexo assim
para a gente poder entender a questão aqui que nós acabamos de ler. Paz do Senhor, irmão Cido, Deus abençoe. Eu li uma frase uns dias atrás, e se eu não me engano foi Russell Shedd quem escreveu, eu não tenho certeza agora que eu li, não me lembro bem, mas ela dizia mais ou menos alguma coisa parecida com o que eu vou dizer aqui. Que todos têm medo da morte, mas a morte é algo inevitável. O nosso maior medo deveria ser chegar no ponto da morte, né? Passar pela morte, sem ter a Jesus Cristo. Se eu não me engano foi Russell Shedd que disse isso, não tenho certeza. Mas eu fiquei pensando nessa questão e a gente chega à conclusão que isso é uma verdade, porque se existe uma certeza para todos nós hoje, é que nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde, não sei. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, não é verdade? Mas o fato é que nenhum de nós, por melhor que seja, por questão cultural, social ou financeira, nós vamos conseguir escapar, não é, da morte. Não tem como, todos nós vamos morrer. Pensando nisso, por que as pessoas, num contexto geral, têm tanto medo de morrer, sendo que é uma das únicas certezas, em relação ao futuro que nós temos. Então, a morte ela é inevitável para todos, mas a grande questão que a gente vai estar tentando explicar aqui, de acordo com o texto que nós lemos, não é o problema de nós passarmos pela morte. A grande questão, o grande problema é nós chegarmos à morte, né? Nós findarmos as nossas vidas sem ter tido um encontro verdadeiro com Jesus. Quando eu digo um encontro verdadeiro com Jesus, para nós que já somos cristãos, isso não é difícil de entender. Mas talvez para quem ainda não seja cristão, ou alguém que talvez nos ouça, que ainda não conhece a palavra, o que eu quero dizer aqui é que a pessoa ela chegar ao ponto de morrer sem conhecer o plano de salvação que Jesus Cristo proporcionou para todos nós, não é? Homens, no contexto geral, homens e mulheres, que ele proporcionou para nós na cruz do Calvário. Veja que o texto que nós lemos diz que não há um justo sequer. Então, não existe a possibilidade de uma pessoa, homem, mulher, quem quer que seja, ser justo diante de Deus por ela mesma, por conta própria. Não tem como a pessoa ser justa diante de Deus pelos seus próprios méritos. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela é tão boa, que ela não faz mal para ninguém, ela só faz o bem a vida toda, aquela pessoa fazendo bem e tal, e aquela pessoa é alguém tremendo. Tudo bem, mas aos olhos de Deus ela não é justa, porque ela nasceu debaixo da situação de pecado, ela nasceu na condição de pecador. Então essa pessoa ela é pecadora, não é? Todos nós nascemos nessa condição. Para mim ser bem claro, para a gente falar um português bem claro aqui, todos nascem condenados, tá? Todos os homens nascem condenados. Quando nós atingimos uma maturidade, que nós já temos um entendimento, nós ouvimos falar sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós aceitamos a Jesus. Quando nós usamos esse termo de aceitar Jesus, significa que nós recebemos pela fé o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas qual foi o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós? Quer dizer, Jesus, ele sendo o único justo que pisou nesse mundo, o único homem justo, sem pecado,
ele se faz injusto, ele carrega sobre ele os nossos pecados na cruz. Ele toma o meu e o teu lugar na condenação, que seria para nós uma condenação de morte. Ele se faz com o condenado no meu e no teu lugar, e pela fé nós recebemos essa justificação. Não, eu creio que Jesus, ele deu a vida no meu lugar, ele morreu para me salvar. Aquela condenação que merecia era eu, e Jesus, ele cumpriu aquilo, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu naquela cruz no meu lugar. E depois Jesus ressuscita, né? Nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscita e depois ele sobe aos céus, né? Mas quando nós entendemos esse propósito, esse sacrifício, nós compreendemos o plano de salvação que Deus designou para a humanidade, não é? Tem um versículo muito conhecido na Bíblia, que é João 3,16, que a gente fala até de cor, né? A maioria sabe até de cor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que usa essa palavra tal? Eu sempre comento isso na igreja, né? É porque é uma maneira inexplicável. Não existe uma palavra de inteligência humana que consiga traduzir a ideia para nós do amor de Deus na sua grandeza, na sua plenitude. Então, Deus, ele, através da Escritura Sagrada, ele usa o termo tal. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que, presta atenção, todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o grande desafio das nossas vidas hoje é nós termos a maturidade da fé em Jesus Cristo. É nós crermos em Jesus de tal forma que essa fé nos proporcione, não é? A redenção, a justificação diante de Deus. Que Deus ele possa olhar para cada um de nós e quando ele olhar para mim, quando ele olhar para você, ele enxerga na nossa vida o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Aí ele vai olhar e falar, opa, peraí, esse é justificado porque ele creu no sacrifício de Jesus pela fé. Então, isso nos torna justos diante de Deus. Veja que a justificação, como eu falei no começo, não é mérito nosso. Ninguém é justo diante de Deus pelas suas obras, pelo seu próprio mérito. Nós só somos justificados diante de Deus, nós só somos vistos como justos diante de Deus mediante o sacrifício de Jesus. É como se Deus olhasse para nós, ó, esse é mais um condenado. Jesus não, ele crê em mim. Ele crê no meu sacrifício. Eu o justifiquei na cruz. Ah, então peraí, ele mudou de status. Vira a chave de condenado para salvo. Aí entra aquela questão que nós vemos lá no Evangelho de João, não é? Deixa eu ler aqui para a gente falar certinho. Aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, uma passagem também bem conhecida. No versículo, para a gente entender bem, no versículo 11 e no versículo 12, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? Aqui está mencionando, no caso, os judeus, porque Jesus ele veio primeiro aos judeus, mas os judeus não receberam, antes o mataram na cruz, o crucificaram. No versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja, aos que creem. E o versículo 13 ainda diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que isso quer dizer para nós? Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus, não é? O homem ele foi criado por Deus. A gente conhece a passagem, a história lá do Éden, enfim.
Mas quando nós aceitamos a Jesus pela fé, quando eu já expliquei o que significa o aceitar Jesus, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o nosso status ele é mudado diante de Deus. De criatura, nós passamos a ser filhos, não é? Quando nós lemos lá em João 15 também, que fala sobre a videira verdadeira, né? Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Nós fomos enxertados na videira, nós somos galhos, que éramos galhos ruins, galhos que não produziam frutos, galhos que, vamos dizer assim, não serviam para nada, condenados a serem queimados no fogo no final, se tratando da nossa morte, da condenação eterna. Mas uma vez enxertado na videira verdadeira, nós temos vida da videira. Quer dizer, Jesus ele nos dá vida, como ele mesmo disse, eis que vos dou vida e a dou com abundância. Por quê? Porque a vida que Jesus fornece para nós não está limitada a essa nossa vida terrena. A vida que Jesus fornece para nós, mediante a nossa fé no seu sacrifício na cruz, ela nos garante vida tanto nesta vida agora, como também para a eternidade na presença de Deus, porque Deus ele tem uma promessa de vida para nós por toda a eternidade. E essa questão da eternidade, ela também não cabe na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos limitados, né? Nós somos seres limitados em relação ao tempo. A eternidade ela não cabe na nossa cabeça. Imagina que a nossa vida, uma vez eu ouvi uma comparação, achei bem interessante. Imagina que se você pegasse uma corda agora na mão e você medisse 1 metro dessa corda, vai? E você dissesse assim, ó, esse 1 metro dessa corda é o nosso período de vida aqui na Terra. Imagina que cada centímetro desse 1 metro equivalesse a 1 ano, vai? Então, uma pessoa que vivesse 100 anos, um exemplo, né? Ela teria ali a sua vida toda definida naquele 1 metro de corda. Isso seria a nossa vida aqui na Terra. Mas essa corda, ela não tem fim. Se você continuasse puxando essa corda, ela nunca terminaria. Então, essa é a vida que Deus nos concede para a eternidade. E veja que a nossa vida aqui, a gente não consegue nem calcular uma porcentagem em relação à eternidade, porque a eternidade é uma coisa que não tem fim, então não cabe uma porcentagem nessa conta. É algo muito pequeno, mas que vai fazer toda a diferença da história para o final. É algo muito curto em questão comparado à eternidade, mas que vai ditar o parâmetro onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então, como eu falei no princípio, nós não devíamos ter medo da morte. O nosso maior medo, ou a nossa maior preocupação, num ponto de vista humano, né? Eu não estou falando como cristão somente, mas humano, como uma pessoa, é de nós chegarmos à morte sem conhecer a Jesus, sem crer no sacrifício de Jesus. Porque, como eu disse, todos nós nascemos condenados, não é? Não importa a tua bondade, não importa o saldo da tua conta bancária, não importa o que você fez, a filantropia que você pratica, a caridade que você pratica, se você não tiver uma vida pautada na fé em Jesus Cristo, não há justificação diante de Deus. Tá? Ah, mas é tão simples assim? É simples assim, porque o difícil Deus fez por mim e por você. O difícil Jesus realizou na cruz do Calvário. Agora, para mim, para você e para todos nós aqui que estamos ouvindo essa noite, cabe a nós crermos nesse sacrifício. Não, peraí, o sacrifício que Jesus fez vale para mim. Ele pagou o preço dos meus pecados, porque esse sacrifício ele fez para a humanidade. A todo aquele que nele crer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui não especifica sexo, não especifica raça, não especifica cor, nacionalidade, idioma, tempo, não. É todo aquele que nele crê.
De certa feita, Jesus ele fez uma oração pelos seus discípulos e no final da oração ele disse assim: Pai, não oro somente por esses, mas ainda por aqueles que irão ouvir a minha palavra e crerão. Ou seja, naquela oração, Jesus orou por mim e por você. Ele não orou limitado àqueles homens naquele tempo que ele estava vivendo aqui na Terra, não. Ele fez uma oração que ela foi extensiva a toda a humanidade. Olha, eu não peço somente por esses, mas por todos aqueles que ainda crerão em mim pela tua palavra. Ou seja, nós no tempo de hoje, cerca de 2000 anos depois, que ainda continuamos crendo na palavra de Deus, crendo no sacrifício de Jesus, essa oração é extensiva a nós. Então, veja que o nosso maior privilégio como ser humano que nós temos nessa vida é nós crermos em Jesus Cristo. Porque isso vai trazer para nós uma recompensa, eu não sei se é o termo correto que eu posso usar aqui, recompensa, mas vai trazer para nós uma situação de salvação que vai valer por toda a eternidade. Veja que como a nossa salvação ela não está ligada em sermos somente bons, em sermos solidários. Lembra aquela passagem do jovem rico, quando ele diz para Jesus, fala assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus gosta da pergunta daquele rapaz, não é? Porque ele demonstrou um interesse em ter uma salvação, em ter uma vida eterna na presença de Deus. Jesus deu toda a atenção para ele, falou, olha, cumpre as leis, né? Ou obedece os mandamentos, tal. E você vê que aquele jovem era uma pessoa boa. Por quê? Porque ele respondeu de pronto, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde criança eu pratico isso, eu cresci firmado nessas palavras, nessa lei, obedecendo, praticando tal. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, né, fala, então tá ótimo, então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, porque esse jovem era rico. E aí o coração dele se fecha. E ele se entristece, a Bíblia diz que ele se entristece, né? Eu imagino ali ele baixando a cabeça, franzindo o rosto, ficando triste, porque ele era apegado no dinheiro, ele tinha um amor ao dinheiro, não é? Não é pecado ser rico, porque as riquezas muitas vezes provêm de Deus, Deus é que prospera uma pessoa. O grande problema é a pessoa amar mais as riquezas do que a Deus. Talvez se aquele jovem tivesse respondido para Jesus, olha, estou indo lá vender tudo. Jesus, não precisa, eu vi que você crê realmente, tal. Porque essa não é a questão. Se fosse a questão, lembra o caso de Zaqueu? Zaqueu também era rico, Jesus não pediu para ele vender nada, partiu dele de retribuir aquilo que ele tinha tirado das pessoas. Então não é a questão do dinheiro em si, a questão é o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E esse jovem, ele não consegue atingir esse nível de fé porque tinha esse impedimento na vida dele. E aí Jesus conclui essa passagem dizendo assim, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é preocupante, porque passar um camelo no fundo de uma agulha, nós sabemos que é uma comparação assim impossível. Então, aqueles que são presos a alguma coisa, aqui no contexto diz as riquezas, mas pode ser qualquer outra coisa, que são presos a situações desta vida ou deste mundo, podem comprometer a sua fé em Jesus. Quantas pessoas que deixam de crer em Jesus porque elas gostam de fazer certas coisas que elas próprias sabem que não agradam a Deus, não é?
Quantas pessoas que não vão à igreja porque tem algum vício ou porque pratica alguma coisa que sabe que aquilo Deus não se agrada e a pessoa ela não tem a vontade de alargar esse problema, de ter uma mudança de vida, de ter uma vida transformada. Ela quer continuar com aquela vida dela e em contrapartida ela está desprezando aquilo que é mais importante que ela poderia ter na sua vida, que é a salvação por meio da fé em Jesus. O texto de Romanos que nós lemos diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, que nenhum homem ele consegue se achegar a Deus pelas suas obras. E aqui vem dizendo, né, não vou ler de novo, mas o texto vem dizendo, né, sobre o comportamento humano, que a sua garganta é um sepulcro aberto, a língua trata enganosamente, com peçonha de áspides. É um texto tão quanto forte, uma leitura pesada, não é? Comparando aqui o comportamento humano como seres enganadores, traidores, venenosos, não é? Os seus caminhos a destruição e miséria, não conhecem o caminho de paz. E aqui no 20, ó, por isso nenhuma carne, quando diz aqui nenhuma carne, está dizendo nenhuma pessoa, nenhum ser humano será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, não adianta o camarada ser bonzinho, não adianta ele ser filantropo, não adianta ele ser caridoso, se não tiver uma fé verdadeira em Jesus Cristo, aquele que nos concede verdadeiramente a justificação diante de Deus, a redenção dos nossos pecados, é impossível ter comunhão com Deus. Então veja que aqui depois com a leitura, ela continua nos instruindo sobre isso, não é? No versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 24 está aqui a solução para tudo isso. Está aqui a resposta para toda essa questão, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados, né, diante de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. E isso é gratuito, Deus não nos cobra por isso. Por isso que é chamado de graça. É aquilo que eu não mereço, mas Deus me concede. É aquilo que eu não deveria receber por mérito, mas Deus me proporciona por amor. Por isso que eu volto naquela citação lá de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, nós precisamos entender. Ah, Deus é um tirano, então ele condena todo mundo? Muito pelo contrário. Nós nascemos debaixo de uma condenação porque o homem errou diante de Deus. Mas o amor de Deus pelo homem é tão grande, é tão maravilhoso, que ele nos concede uma oportunidade de salvação, nos oferecendo o seu único filho, que morreu no meu e no teu lugar. Então dá para a gente ter uma ideia do amor de Deus? É como se eu perguntasse para alguém aqui agora, escuta, você daria o teu único filho para oferecer a vida dele no lugar de uma vida de uma outra pessoa que talvez você nem conheça? Qual que é a resposta óbvia? Não. Mas Deus fez isso. Deus deu. Deus disse sim. Eu e você podemos dizer não, mas Deus disse sim. Então veja o tamanho do amor de Deus. Baseado nisso, nós não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque a morte é uma coisa que vai ser inevitável. Você, eu, querendo ou não, tendo medo dela ou não, seja agora ou seja daqui vários anos, não sei, vai ser algo que todos nós vamos passar por isso. Não tem por onde escapar. Mas o nosso maior medo, a nossa maior preocupação deve ser de nós chegarmos nesse momento da morte
sem ter uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Esse devia ser o nosso maior temor. Então hoje, que essas palavras sirvam para abrir o nosso entendimento, para ponderar as nossas prioridades, para trazer uma visão mais clara do que somos e de quem somos diante de Deus, não é? Aqui no texto, ó, no versículo 25, continua dizendo: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus, ele demonstra a sua justiça. Olha, precisa morrer para pagar o preço? Precisa, então tá bom. Então não vai ser você que vai morrer, eu vou dar o meu filho para morrer no teu lugar. E foi exatamente isso que Deus fez através da pessoa de Jesus. Jesus, ele se oferece por mim e por você, pagando o preço por mim e por você. Então, para o cristão, a morte é nós voltarmos para casa, mediante a nossa fé em Deus. É lógico que existe toda a dor da separação, é lógico que ninguém quer perder um ente querido, é lógico que numa situação de perda há sofrimento, há tristeza por aquele que se foi, mas se a pessoa ela tinha uma fé viva em Jesus, se ela cria verdadeiramente em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, essa pessoa ela está voltando para casa, ela está retornando para os braços do Pai. E a gente precisa ter essa consciência. A morte vai marcar o nosso encontro, a nossa volta com Deus. Então nós não temos que ter medo da morte. As pessoas hoje estão assombradas por causa da morte. Tanta gente morrendo, e não é para menos com essa situação que nós estamos vivendo, é totalmente compreensível, mas a palavra de Deus, ela nos concede conforto, ela nos concede paz em meio a tempos difíceis, não é? Para me encerrar aqui, eu tive uma experiência, né, todos sabem do que eu passei com essa situação dessa doença do Covid. E eu vou ser honesto, chegou um momento que eu estava lá no hospital, internado, 3 dias de piora consecutiva, a saturação caindo, eu já não aguentava ficar sem oxigênio, não respirava sem oxigênio. Chegou um momento que eu achei que eu fosse morrer. Eu pensei, no terceiro dia que eu estava internado, eu falei, acho que não vai dar mais para mim, porque não tem evolução, essa febre não cessa e eu tô pior cada dia que passa. A minha cabeça estava boa, o meu corpo não reagia, mas a minha cabeça estava funcionando perfeitamente. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade me levar, que o Senhor me prepare e me leve. O Senhor sabe que eu creio na salvação concedida por Jesus, que o Senhor cuide da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, e que o Senhor faça a tua vontade. Falei, o meu desejo é viver. Ninguém quer morrer, não é? Mas o meu desejo é viver. Mas se for da tua vontade, que o Senhor faça a sua vontade. E graças a Deus, no dia seguinte eu acordei sem febre, e aí o meu quadro começou a apresentar melhoras, e aí foi dia após dia de melhora pela misericórdia de Deus. E depois que eu fiz essa oração, eu senti meu coração tranquilo, assim aliviado, como se Deus estivesse me mostrando, não, ainda não é o tempo. E eu recebi até uma mensagem, né, o pastor José Gomes na época me passou uma mensagem no celular me falando a mesma coisa. Não, o irmão fica em paz, eu senti de Deus que Deus não vai levar o irmão não, aguenta aí que o irmão vai sair dessa. E então quer dizer, não é uma situação para nos gerar medo, mas é uma situação que a gente precisa ter a maturidade que todos nós vamos enfrentar. Agora, como nós vamos, quando nós chegarmos a esse ponto, como é que nós vamos estar diante de Deus? Com uma fé firme em Jesus, justificados pela fé, perseverantes na presença do Senhor, isso é o que vai fazer toda a diferença. Lembra daquele 1 metro de corda que eu falei, que simboliza a nossa vida aqui na Terra? Pensa no restante da corda que não tem fim, que é o que você vai viver por toda a eternidade na presença de Deus. Então vale a pena nós termos uma vida aqui na presença do Senhor. Problemas, todos temos. Lutas, todos passamos. Pecado, todos cometemos, porque não somos perfeitos.
E a recomendação bíblica para nós é: filhinhos, não pequeis. A orientação é para não pecar. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo o pecado. Amém? Então eu não sei como está a vida de cada um, né? Nem cabe a mim julgar, porque eu não sou juiz e não estou aqui para julgar a vida de ninguém, mas que cada um saiba, tenha real consciência de como é que está a sua vida na presença de Deus. E se for necessário esta noite você se consertar com Deus, você dobrar os seus joelhos, você pedir perdão para Deus pelos seus pecados, para você continuar tendo uma vida na presença de Deus em santidade, não deixa para amanhã. Isso tem que ser hoje, tem que ser para hoje. Por quê? Porque nós estamos falando do que é mais precioso para as nossas vidas, é a nossa salvação. Amém? Espero que o Espírito de Deus possa traduzir melhor essa palavra em cada coração, que Deus continue falando aos corações, não é? É um momento difícil? Sim, mas vamos crer pela fé em Jesus Cristo, que nós vamos passar por isso. E se aprove a Deus também recolher alguns, como tem acontecido, que a fé esteja firme no Senhor, para que possamos nos encontrar com o Senhor, ou seja, voltarmos para casa. Amém? Deus abençoe a todos, nós vamos orar agora. Um abraço aí para o Sérgio, acabou de chegar, meu primo. Deus abençoe você, sua família. Vamos estar orando nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, sou grato a Ti, Senhor, pela obra de salvação que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pela Tua graça derramada, Senhor, para toda a humanidade, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a qual nos concede, Senhor, a redenção, a justificação diante de Ti, para que possamos, Senhor, agora sermos tratados como filhos, Senhor, termos uma vida na Tua presença e uma vida eterna, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos por toda situação difícil. O Senhor tem uma promessa viva para os teus filhos, para a tua igreja, onde o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós cremos que a tua palavra é fiel e verdadeira. Continua conosco, nos dá saúde, nos dá graça, nos dá paz, Senhor. Abençoa, Senhor, para que haja saúde, Senhor, no meio do teu povo, saúde física, saúde mental, Senhor, em meio a essa situação de tanta pressão, essa situação de pandemia, Senhor, que haja saúde mental também para o teu povo, que haja a tua provisão, Senhor, que não falte o pão nas nossas mesas, que o Senhor continue fazendo uma obra, tudo para a honra e glória do teu nome. Assim nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa noite, na paz do Senhor, que o Senhor possa continuar fazendo uma grande obra no nosso meio. Amém? Deus abençoe.